Olá, boa noite. Hoje eu vou comentar um pouco a respeito de uma questão que deixa muitas pessoas em dúvida. Uma amiga do Face me perguntou, então eu falei, vou falar alguma coisa, não tem como eu falar tudo. Que, há detalhes que não tem como colocar aqui. Não seria muito conveniente colocar aqui. Mas, superficialmente, eu posso falar alguma coisa a respeito do que acontece quando uma pessoa de outra religião desencarna. O que acontece, por exemplo, quando um religioso evangélico desencarna. Olha, volto a repetir de novo, como sempre tenho falado em outros vídeos, que cada caso é um caso, mas é comum, é muito comum, quando o evangélico ele desencarna, ele é recebido, como todos os outros que desencarnam também, ele é recebido por quem? Pela equipe socorrista, pelos parentes, tá? Pelos parentes, pelos amigos, né, que antecederam, né, que desencarnaram já há um bom tempo atrás. Então, são recebidos por esses desencarnados, por essas pessoas do conhecimento dele e até mesmo por aqueles que ele não se lembra, porque são amigos e parentes de vidas passadas, tá? Mas como é essa entrada, por exemplo, do evangélico no mundo espiritual? Eu dei o exemplo do evangélico porque é o mais fácil, tá? Porque é importante que eu diga também que cada país, cada nação, cada região do nosso planeta, cada região da Terra, tem as suas colônias específicas de acordo com a sua nacionalidade, de acordo com a sua linguagem, de acordo com o seu idioma, tá? Porque muitos que desencarnam não têm já de imediato a questão da telepatia já para se comunicar. Então, usam ainda a parte verbal para se comunicar. Então, cada país tem a sua colônia com a sua nacionalidade, com o seu idioma, tá? Isso em diversos países espalhados pela Terra, onde também tem diversas centenas e centenas de colônias espalhadas pelo entorno da nossa Terra. Então, voltando ao nosso exemplo, o que acontece, por exemplo, quando um evangélico desencarna, tá? Como falei, depende muito da situação psicológica, depende muito da situação psíquica, do equilíbrio dele, entendeu? Até que ele se recupere. Tem alguns, de fato, tem algumas pessoas, tem alguns espíritos que não aceitam, que não, como é que eu vou dizer, que não admitem a questão da sobrevivência após o desencarne, após a morte. Então esses realmente dão mais trabalho, tá? Alguns inclusive permanecem no corpo. Alguns religiosos, aqueles mais ferrenhos, permanecem no corpo ainda pensando daquela forma que imaginava que fosse, tá? Né? Porque muitos deles acreditam que vão acordar depois no juízo final, né? Alguma coisa nesse sentido. Vão ficar dormindo até a volta, né, de Jesus, aquela coisa toda. Tá? Tudo bem, nós respeitamos, mas o que acontece do outro lado é o seguinte, como eu falei, alguns desses mais, né, ortodoxos permanecem no corpo, tá? Então, dá um trabalho lascado para que o socorrista consiga, né, convencer ele a sair do corpo, tá? Ele fica ali, até o tempo em que ele comece a raciocinar melhor e resolva, né, seguir a luz, né? O que muitos não sabem é o seguinte, nas colônias, nessas cidades espirituais,
todas elas têm o seu cantinho para cada religião também. Por exemplo, o católico tem lá na colônia o seu templo religioso, o seu templo católico, a sua igreja. O evangélico também tem lá a sua igreja, o seu templo, onde ele vai lá dar continuidade à sua fé. Tá? O budista tem lá o seu cantinho lá, o seu templo, onde ele vai dar continuidade à sua fé também. Por que acontece isso? Porque a espiritualidade sabe que se o desencarnado religioso, aquele que viveu aqui 40, 50, 60, 80, 100 anos aqui, como católico, como evangélico, se ele chegar do outro lado e já deparar, já dar de cara com realidades, por exemplo, que nós espíritas sabemos que existe, né, que é daquele jeito, esse religioso ele vai, entendeu, entrar em parafuso, ele vai se revoltar, ele não vai aceitar de jeito nenhum. Então o que acontece? A espiritualidade tem as suas manhas, tá? Eles, vamos dizer assim, simulam, por exemplo, o católico, eles simulam, entendeu? Eles criam, vamos dizer assim, um teatro, tá? Eles criam lá cenas em que o desencarnado daquela religião se sinta mais à vontade. Então tem lá as suas missas, o católico tem a sua missa, o evangélico tem o seu culto. Assim, da mesma forma, o budista também, de outras religiões, enfim. O espírita também, aquele mais, né, que está meio bitolado, aquele que é mais ortodoxo, tem lá o seu centro espírita. Depois, quando aquele desencarnado vai tomando ciência, tá, vai percebendo que, opa, peraí, eu, né, continuo vivo, sem a minha fé, mas eu estou aqui vivo, como é que é isso? Então ele começa a se interessar pela realidade espiritual. E é quando ele percebe que na espiritualidade não há necessidade daquela religião, e sim uma religião universalista. Claro que ele pode, veja bem, esse religioso ele pode continuar também trabalhando na sua congregação. Ele pode continuar trabalhando, dando apoio, dando amparo, tanto na espiritualidade, tanto naquela colônia, como também vindo visitar os seus amigos religiosos aqui, dando amparo religioso, dando amparo da fé. Então há uma continuidade, entendeu? Então é assim que funciona, tá? Isso vocês podem encontrar, inclusive, nos livros psicografados do Espírito Luiz Sérgio, tá? Da Patrícia não tenho certeza, mas do Espírito Patrícia não tenho certeza, mas acredito que sim também. Então é importante que vocês entendam que nós, né, raciocinemos da seguinte forma: ninguém fica desamparado na espiritualidade, ninguém fica perdido, mesmo com relação à sua religião. Ele continua exercendo a sua religião até o momento que ele resolva se integrar naquela família universal, onde, né, a religião lá é um todo, né, né, em volta daquela colônia, daquela cidade espiritual. Então, sabe, é tudo feito, entendeu, com muito cuidado lá. A recepção do desencarnado, ele tem que se sentir à vontade para que ele se recupere daquele baque do desencarne, da separação, né? Então é isso. Não sei se eu esqueci de colocar algum detalhe, mas se vocês tiverem, inclusive nessas colônias, inclusive até os trajes deles são os mesmos que eles usavam aqui, tá? O evangélico continua usando a sua indumentária, o seu terno, as mulheres continuam usando aquela sua saia de jeans, né? A mulher evangélica, ela costuma, né, usar a saia de jeans, e o homem costuma usar o seu terno, né? Eu acho até bonito. Inclusive, eu acho muito legal, eu admiro muito a fé do evangélico, tá? Muitas vezes até a fé do evangélico ele supera a fé de outros cristãos.
de outros religiosos, né? Até mesmo de espíritas. Né? Então ele luta, sabe, ele impõe, ele considera a sua religião, a sua fé, com muita convicção, e isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Admiro muito os evangélicos, tá? São pessoas boas, claro que tem aquelas, né? Aquelas pessoas que não seguem muito a regra de Jesus. Então, né? Tem aqueles que dão mais valor à parte financeira, como todas as outras religiões também têm. Todas as outras religiões também têm a sua laranjinha podre, né? É comum, num planeta de provas e expiações, isso é comum existir, tá? Claro que a gente vai sempre comentando, incentivando que as pessoas mudem, que essas pessoas façam a sua reforma íntima, como sempre falo, né? Está chovendo bastante aqui. Então é isso, pessoal. Não sei se eu esqueci de algo. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, podem colocar aqui, tá bom? Uma excelente noite a vocês. E amanhã ou depois eu volto com outro vídeo, com outro assunto, tá bom? Deus abençoe a todos, a todas vocês. Tchau.